Este programa tem o patrocínio do BPI, o Banco para a Agricultura. Esta semana acompanhamos o trabalho de reflorestação e plantação de um medronhal. Nestes 20 hectares encontram-se 25 mil pés desta planta, uma parte em modo selvagem e outra em plantação orientada. A mancha aqui que está a ser intervencionada agora com as retenchas é de facto uma mancha muito especial, portanto não é o ótimo de medronhal, nem de perto nem de longe. O solo não é tão pouco melhor, é um solo perfeitamente rochoso, não é? Mas ainda assim esta é uma árvore de tal maneira robusta que mesmo neste tipo de solo consegue rebentar. Onde tem medronhos é ali embaixo, por isso é que eu disse que já não tem muita luz. Então, e aqui esta zona? Portanto, estamos aqui numa parcela que se designa de tanque, esta mancha aqui, que foi uma mancha que foi intervencionada já em janeiro deste ano, em que fizemos plantação ordenada de medronheiro. Portanto, aqui o compasso que nós usámos no socalco foi 2,5 entre plantas e fora do socalco, portanto, são 4 por 2,5. Desta colheita fazem também a replantação, não é? O repovoamento. Sim, nesta fase, portanto, estamos neste momento a fazer a retencha da mortalidade que houve no verão, que foi alguma, ainda assim creio que para uma espécie autóctone que está bem adaptada a este terreno, não foi por aí além, portanto estamos a falar de uma plantação, no meu caso, uma plantação sem rega. O que faz com que naturalmente haja aqui alguns aspectos que nomeadamente num verão tão seco como aquele que foi, que são lesivos, mas com uma mortalidade entre 15% a 20%, penso que não está nada mal. Aquelas que vingaram, que ainda foram bastantes, têm crescimentos de facto extraordinários e, como digo, sem rega, passaram 3 meses de seca praticamente sem rega, sendo que este último crescimento que se vê aqui, estas folhas mais verdes, o verde mais claro, são de crescimento nos último mês aproximadamente, já com estas chuvas. Portanto, há aqui uma planta que está de facto aqui a assumir uma conformação muito interessante, portanto, com vários ramos, ela vai abrir e é precisamente isto que se pretende do medronheiro. O medronhal português representa atualmente 15.500 hectares do território nacional e tem vindo a crescer nos últimos anos, sobretudo no Algarve. A pequena árvore pode chegar aos 200 anos e resiste a diferentes tipos de solo. Estes mais recentes, foram já plantados há cerca de 15 dias e, portanto, basicamente os outros seriam deste tamanho quando foram plantados em janeiro, e podem perceber de facto o crescimento extraordinário que esta planta tem num solo que, se formos a ver, não é um solo extraordinário. Estamos a falar, como podem ver, um solo xistoso em que predomina muita rocha, com alguns interstícios de terra. Isto revela que de facto o medronheiro não é uma planta muito exigente. E se nós encontramos no xisto, também vamos encontrar no próprio granito, menos, mas ainda encontramos no granito e encontramos bastante nos calcários. Após o seu cultivo, esta planta arbustiva oferece diversas aplicações, quer através do fruto, para aguardente ou fruto em fresco, quer da flor, ou não fosse também o medronheiro uma árvore ornamental. Temos muito medronhal espontâneo, portanto eu fiz também a recuperação desse medronhal. E nesse medronhal, que teoricamente já devia estar a produzir, o ano passado tivemos boa produção, este ano, de facto, por fenómenos que ainda estamos a tentar avaliar, a produção não foi muito elevada e é um pouco também aquilo que se passa pelo país fora. Uma das desconfianças que temos é que, de facto, o ano passado foi um ano de pouca produção de mel. Eu tentei, perante os produtores de mel, perceber este fenómeno. Muitos referem-me já uma quebra da população de abelhas e isso também pode ser uma explicação, embora careça aqui, de facto, desta base científica, para uma baixa produtividade de medronho neste ano que estamos, neste momento, a passar.
As abelhas têm no madronhal um importante papel de polinização e o mel que produzem é muito valorizado no mercado português, com alto teor antioxidante, para consumo humano e também aplicado na cosmética. O fruto, por sua vez, é rico em taninos e açúcares e tem um forte poder antibacteriano. Quanto tempo é necessário até que um medronheiro possa dar frutos? Depende muito do solo, depende muito do tipo de planta. Se é uma planta, por exemplo, melhorada, uma planta, um clone, poderá vir a ter produções um pouco mais antecipadas. Seja como for, para aqui a nossa estimativa é que vamos necessitar entre 4 a 5 anos para que estas plantas que foram plantadas de facto em janeiro de 2015 possam vir a produzir. Entre setembro e eventualmente janeiro, em determinados anos, temos o fruto que primeiro é verde, depois passa a amarelo e finalmente esta cor vermelha que com certeza demonstra o seu estado maduro, e simultaneamente temos a flor que encerra já o fruto no seu interior. E portanto nós vamos ter aqui um fruto que neste momento tem este tamanho ainda bastante reduzido, mas que estará à mercê das intempéries até ao seu estado adulto, que será para agosto, setembro do ano que vem. E, portanto, torna esta cultura aqui bastante vulnerável às circunstâncias climáticas, principalmente. Esta árvore pode ir dos 5 aos 10 metros de altura. É conhecida pela sua resiliência a ataques de pragas e doenças e, quando são alvo, por exemplo, de doenças foliares, basta arrancar as partes atingidas e rapidamente a árvore recupera. Estamos perante uma espécie que, sob o ponto de vista do próprio fruto, portanto, tem uma importância para a fauna existente muito relevante, nomeadamente para a avifauna, para uma série de pássaros, mas também, sob o ponto de vista ecológico, estamos perante uma espécie que, por exemplo, naquilo que diz respeito ao combate aos incêndios, ou pelo menos àquilo que pode ser uma redução de um foco de incêndio num determinado local, estamos a falar de uma espécie que de facto contribui para essa fragmentação de habitats. Portanto, mesmo esta plantação é um exemplo, portanto estamos rodeados de floresta de um lado e do outro, mais ou menos densa, e um fogo, ao chegar a uma plantação destas, que está devidamente ordenada, limpa, vai ter aqui uma redução onde pode ser combatido ou pode extinguir-se naturalmente. Ainda assim, e caso o medronhal seja afetado, estamos a falar de uma planta que é das primeiras a regenerar. O eucalipto ocupa atualmente 812 mil hectares do território florestal nacional e continua em expansão. Em época de fogos florestais, o eucaliptal é especialmente perigoso como aliado na propagação dos incêndios. O caminho deste tipo de floresta faz-se por questões de rentabilidade dos terrenos. A Medronhalva quer mostrar que a rentabilidade pode estar noutra espécie. Praticamente todos os proprietários, estamos a falar numa região onde quase 100% da propriedade é privada, e o proprietário, a solução que encontra para as suas terras é a plantação de eucaliptos. Portanto, podemos ver aqui à nossa volta que, para além do pinhal, embora aqui o pinhal esteja neste momento com este problema do nemátodo, temos claramente plantações de eucalipto. E o medronheiro aparece aqui como uma espécie autóctone, nativa, como já referi, mas nunca ninguém olhou para o medronheiro como, de facto, algo que possa vir a ter rentabilidade. Temos aqui um eucaliptal com cerca de 4 anos, é o segundo corte, e reparem o subcoberto que temos aqui, portanto, de medronhal, eu diria um medronhal puro, como podem ver, que quando se proceder ao corte do eucaliptal, aquilo que o agricultor pode vir a fazer é, de facto, conduzir o medronhal que cá existe. No que diz respeito à produção de medronho, atualmente 95% da colheita deste fruto é para aguardente. A aposta na venda do produto em fresco é recente e alguns produtores já optaram por esse caminho. Para aumentar a oferta e diversidade no campo, aqui foram plantadas diferentes variedades. Uma das estratégias que eu também adotei aqui na minha cultura foi a de utilização do material vegetativo que tenho aqui. Portanto, eu basicamente colhi
o fruto espontâneo que aparece aqui na região, coloquei num viveirista que aceitou o fruto, fez a germinação e, portanto, obteve milhares de pés, e foram esses pés que eu voltei a plantar nesta região. E uma das coisas que eu também fiz foi a separação em lotes de diferentes tipologias de medronho. Uma das coisas que eu verifiquei é que, sob o ponto de vista exterior, sob o ponto de vista fenotípico, eu conseguia distinguir um medronho mais assim em forma de coração, mais oval, de um medronho arredondado. Então eu separei estes dois tipos de medronho e, portanto, a própria germinação, portanto, conseguimos obter pés que são fruto ou que são resultado deste fruto, e outros pés resultado de outro fruto, que me permite aqui ter parcelas que vão, com certeza, esperamos, resultar em frutos deste género, que podem ter uma determinada aplicação, nomeadamente do ponto de vista do fruto fresco, não é? Temos um fruto com uma aparência diferente e que pode também ser interessante esteticamente, do ponto de vista do mercado, e depois temos um fruto redondo, que também pode ser usado para fruto fresco, mas também para aguardente e para outras utilizações. De norte a sul do país, são 7 as instituições de ensino superior que fazem a investigação do medronheiro. A ideia de que só devemos comer 1 ou 2 medronhos de vez em quando pode ter os dias contados. Estamos a trabalhar, como disse, essencialmente nesta fase em geração de conhecimento, que nos permite em 4, 5 anos, precisamente o tempo que necessitamos para que estes medronhos se tornem adultos e produtivos, de modo a que neste período consigamos encontrar rentabilidades, inclusive superiores àquelas que temos neste momento, que é a aguardente. Estamos a trabalhar muito na área agroalimentar, nos iogurtes, nos sumos, também na área da cosmética e na área da medicina. Portanto, são 3 áreas que temos como prioritárias naquilo que diz respeito à valorização do medronho e do próprio medronheiro enquanto planta. Entre mitos e ciência, ficamos a saber que o medronhal é uma planta altamente adaptada às condições edafoclimáticas de Portugal e, quem sabe, se não uma aposta bem mais rentável do que o eucalipto. Sabemos que desse lado está um projeto que pode igualar esta elite de selecionados agrícolas. Faça-nos chegar a sua história.